Fala galera, beleza? Aqui no Falando, aula sobre aminoácidos e ligações peptídicas. Então, seguindo na parte de biologia molecular, aminoácidos vão ser um importante grupo de substâncias porque eles vão integrar as nossas proteínas. Então, as proteínas vão ser os principais componentes dos seres vivos, são as substâncias mais abundantes nos seres vivos na parte orgânica. E quando a gente fala de proteína, a gente está falando de expressão gênica. Mais para frente a gente vai ver isso um pouco melhor. Então, eu posso dizer que os aminoácidos são monômeros proteicos. Por que isso? Porque proteínas são polímeros, então elas são formadas por repetições de aminoácidos. Então, eu tenho uma grande cadeia, que eu chamo de proteína, e as unidades menores que formam essas proteínas são os aminoácidos. Quando a gente fala de aminoácido, o que eu vou encontrar ali naquela estrutura? Obrigatoriamente, eu vou ter um carbono associado a um grupo amina, a um grupo ácido carboxílico, a uma cadeia lateral e a um hidrogênio. Eu posso dizer que ele é um carbono quiral? Posso dizer que ele é um carbono quiral, porque eu vou ter 4 ligantes diferentes aqui, tá bom? Então, deixa eu dar uma marcadinha neles, só para a gente enxergar melhor. Ó. Amina de um lado, carboxila do outro, hidrogênio e essa minha cadeia lateral, tá bom? Então, essa é a minha estrutura de um aminoácido. Quando a gente trata, então, desses aminoácidos, a gente vai classificar eles como aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Aminoácidos essenciais, eles recebem esse nome porque nós não vamos conseguir ele de outra forma que não seja pela alimentação. Já os não essenciais, a gente vai conseguir metabolizar eles. Mas isso não significa que o nosso corpo produz aminoácidos. A gente só vai pegar um aminoácido e transformar em outro, tá bom? Organismos como os vegetais, por exemplo, são capazes de fazer esse processo de produzir aminoácidos. Então, eles absorvem o nitrogênio do ambiente, lá na forma do nitrato, e aí esse nitrogênio que eles absorveram vai ser usado para formar os seus aminoácidos. Apesar de nós respirarmos nitrogênio, que é o principal componente da atmosfera, esse nitrogênio ele não vai ser usado nesse processo. Então é bem importante a gente lembrar disso. É um gás muito comum, mas ele entra e sai do nosso pulmão sem fazer nenhum tipo de reação. Tá bom? Entendido isso, eu olho então para essa tabela e vejo quais são esses essenciais e quais são os não essenciais. Não preciso tentar decorar, não preciso ficar tentando gravar quais são os aminoácidos, tá? Mas é importante a gente ver que a gente tem cerca de 20 aminoácidos e desses 20 aminoácidos nós temos 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre 8 e 9 aminoácidos ditos essenciais. E por que eu coloquei essa imagem aqui com o arroz e o feijão? Porque essa combinação bem típica da nossa culinária, ela consegue promover para a gente todos os aminoácidos essenciais. A gente tem alguns aminoácidos que são exclusivos do arroz, como o triptofano e a metionina. Nós temos aminoácidos que são exclusivos do feijão, como a lisina e a isoleucina. E nós temos outros aminoácidos que são comuns aos dois. Então, essa combinação ela é uma combinação muito rica, muito importante, justamente por ser capaz de fornecer todos os aminoácidos que nós precisamos. Além disso, a gente pode
olhar para a estrutura desses aminoácidos e fazer algumas subclassificações deles. Então, aqui a gente vê que nós temos aminoácidos que podem ser classificados como polares, aminoácidos que podem ser classificados como apolares, alguns que têm caráter ácido, outros que têm caráter básico, e os aminoácidos estão variando única e exclusivamente naquela cadeia lateral, naquele grupo R que a gente falou. É isso que vai ser diferente deles. E aí, lembra que eu falei que a gente vai ter, então, um carbono quiral? Isso vale para praticamente todos os aminoácidos, menos para a glicina. Por quê? Olhando aqui nesse destaque da glicina, eu consigo perceber que a glicina ela não está associada a dois ligantes diferentes. Então, nós temos dois hidrogênios associados a esse meu carbono central aqui. Logo, essa glicina ela não vai ter um carbono quiral. E, além disso, é o único aminoácido que não vai apresentar atividade óptica, justamente por conta dessa característica. Tá, legal. Então, já sei quem são os aminoácidos, já sei as características deles e como que aminoácidos vão originar proteínas. Eles precisam se ligar. Lembra que as proteínas são polímeros. Então, eu falei em formação de uma cadeia, eu tenho que juntar eles. Eles vão se ligar por meio de ligações que nós chamamos de peptídicas. É uma reação bem simples. Lembra que eu tenho carboxila e amina. Essa estrutura de carboxila e amina, ela vai reagir. Eu tenho a liberação de uma molécula de água no processo e a união, então, desses dois aminoácidos. Formei um dipeptídeo. Então, a gente vai ter a formação de peptídeos, polipeptídeos, até que eu forme uma cadeia que eu chame de proteína propriamente dita. Essa definição de proteína, polipeptídeo, tem muito a ver com o tamanho, com a quantidade de aminoácidos que eu encontro. Isso para a gente não é tão importante, não. O que importa para a gente mais é a função dessa substância. E a função a gente vai encontrar presente em estruturas pequenas, como a insulina, que tem cerca de 70 aminoácidos, e estruturas grandes, com 200, 300, 400 aminoácidos. Então, a gente só precisa, nesse ponto, entender mesmo qual é a ideia da ligação. De um lado, eu tenho uma hidroxila, do outro lado, um hidrogênio, a hidroxila do ácido, o hidrogênio da amina, eles se juntam, formam água e eu tenho a ligação acontecendo. Então, é uma reação de condensação. Nessa reação de condensação, olha que outra coisa interessante vai se formar aqui. Uma coisa que a prova da UERJ gosta muito, ela gosta muito dessas funções orgânicas. Eu falei de amina e nós temos uma amida se formando aqui. Esse nitrogênio ligado a esse carbono com uma dupla O. Tá bom? Então, sai a amina, sai o ácido. Eu tenho a reação, então, entre a amina e o ácido carboxílico, gerando uma amida. E, nesse caso, eu tinha o que, então? Dois aminoácidos que se unem. Esses dois aminoácidos unidos vão dar origem ao que a gente chama de dipeptídeo. E eu não tenho mais aminoácidos. Eu vou passar a falar em resquícios de aminoácidos, em resíduos de aminoácidos, tá? Por que resíduos de aminoácidos? Porque eu não tenho mais todos aqueles grupos funcionais. Então, olhando para essa imagem aqui, onde eu tenho 5 aminoácidos que se unem, se eles têm 5 aminoácidos unidos, o que eu posso perceber aí? Aqui eu tenho uma amina terminal, aqui seria a minha carboxila terminal. Nesses pontos aqui, ó, eu tenho uma amida, duas amidas, três amidas, quatro amidas. Essas amidas são justamente essas ligações peptídicas, tá bom?
Então, é o que a gente tem ligado aqui. Beleza? 5 aminoácidos, 4 ligações. Uma única amina numa ponta e uma única carboxila na outra. No meio, eu já não tenho mais essas estruturas, certo? Aqui é a mesma coisa, nesse caso 4 aminoácidos, uma carboxila, uma amina, e entre eles eu vou ter as minhas amidas presentes, 3 ligações peptídicas. Aminoácidos também podem interagir entre si. Aqui eu estou falando de ligação, estou juntando esses aminoácidos, formando uma cadeia. Quando eu tenho uma interação entre aminoácidos, eu posso formar estruturas um pouco mais complexas. Nós temos, por exemplo, a cisteína, que pode apresentar um tipo de interação entre os seus enxofres. 2 cisteínas reagem e formam uma cistina. Isso daqui é uma ponte de sulfeto. Vai ser extremamente importante quando a gente estiver falando de estrutura de proteína mais à frente, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia geral de como que isso acontece, aqui eu tenho o que seria uma estrutura de uma proteína, os aminoácidos interagindo por meio das ligações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio, e as pontes de sulfeto. Percebam uma coisa, aqui nessas cisteínas, elas não estão se ligando pelas suas aminas e carboxilas, tá bom? Elas estão fazendo uma interação entre seus enxofres, gerando essa estrutura que a gente tem aqui, chamada de cistina. Então, isso vai mexer na forma que essa proteína vai ter. Isso é o que a gente precisa saber de aminoácidos. Agora, como que eu vou aplicar esse conceito? A gente pode ver o conceito de aminoácidos de uma forma bem interessante. Por exemplo, existe um aminoácido chamado fenilalanina e tem relação direta com uma doença genética chamada de fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma doença que a gente consegue diagnosticar através do teste do pezinho. Todo mundo já ouviu falar no teste do pezinho, logo assim que a criança nasce, a gente tira um pouco de sangue do pé da criança, justamente para poder avaliar algumas possíveis doenças que essa criança tem. Uma dessas doenças é a fenilcetonúria. O que caracteriza a fenilcetonúria? A fenilalanina é o aminoácido que, quando não é usado, a gente precisa metabolizar ele e transformar ele em tirosina. Quem faz isso é essa enzima aqui, a fenilalanina hidroxilase. Quem tem fenilcetonúria não consegue fazer essa metabolização porque tem um erro nessa enzima. E aí o acúmulo de fenilalanina vai causando vários danos no corpo da pessoa, inclusive danos neurológicos, é um problema bem sério. Então, quem tem essa doença tem que tomar muito cuidado com a dieta, não pode ter um consumo muito alto de proteínas, tem que evitar ao máximo o consumo de alimentos ricos em fenilalanina. E aí a gente está vendo justamente aquela modificação que o nosso corpo pode fazer. Teste do pezinho vai ser a forma que a gente vai saber se tem ou não essa doença. E aí eu coloquei esse rótulo de Coca-Cola para quê? Se a gente prestar atenção, tem aqui, ó, contém fenilalanina. Por quê? Alimentos que são zero, que são livres de açúcares, eles vão ser adoçados com alguma substância. Normalmente, eles são adoçados com aspartame. E o aspartame, quando ele é quebrado no nosso corpo, ele vai liberar fenilalanina. Então, é importante que rótulos desse tipo de alimento apresentem esse tipo de informação para pessoas que têm doenças como a fenilcetonúria, para eles poderem se prevenir e evitar o consumo desse tipo de alimento. Tá bom? Bom, então é isso, galera. Fica por aqui essa parte de aminoácidos e na próxima a gente vai ver sobre as nossas proteínas, dando sequência aí na aula. Valeu? Lembra de se inscrever no canal, tá? Abraço, bons estudos!